Estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a gente aceita aqui a entrada do Giovanni. Olha só ele, já estamos ao vivo. Beleza, Gil? Giovanni Bernardo, para quem não conhece, né? Mas para os íntimos, Gil, né, cara? É isso aí. Mas vamos lá. Hoje a gente vai bater um papinho um pouco antes, tá? Para esperar o pessoal entrar um pouquinho. Mas para quem não conhece, o Gil ele é secretário da Prefeitura de Tubarão, tá? Também ele é diretor lá do Excelência. E ele está fazendo um trabalho muito legal lá na Prefeitura de Tubarão, por isso que a gente convidou ele para participar aqui da live com a gente e também trazer um pouco da visão, né, do outro lado, né, do governo sobre as ações que estão fazendo e que são possíveis fazer nessa fase de quarentena, de pandemia, o que é possível, o que não é possível, qual que é a postura que o governo, né, que os municípios têm que ter perante a sociedade e como é que eles podem apoiar nesse processo. Então, melhor do que eu falar um pouco do teu trabalho, Gil, conta um pouquinho quem tu és, a tua trajetória profissional, para que o pessoal possa, para contextualizar um pouquinho, né, como é que tu foi cair na Prefeitura de Tubarão também, né, e o pessoal poder te conhecer para a gente poder conduzir aí o nosso papo. Bom, primeiro, bom dia a todos, né? É uma satisfação enorme estar aqui no Excelência, né? E também aqui representando a Prefeitura, né, de Tubarão, né? Tem um time bem grande aí por trás, né? Que trabalha todo dia aí para fazer acontecer, tanto de um lado quanto de outro. Eu acredito que são movimentos super relevantes aí que estão sendo feitos, né? Para a gente entender como que a gente pode, na verdade, agir e reagir nesse momento. Bom, na verdade, a minha história era um pouco... Primeiro, eu sou filho adotivo de Tubarão, né? Vim para cá em 1994, acompanhando a família, tinha 15 anos de idade, não tinha muita escolha, né? E aqui eu descobri uma cidade maravilhosa, assim, eu sou apaixonado de verdade, as pessoas que me conhecem sabem disso. É um lugar que eu me sinto filho dessa terra, né? Então, acho que é uma cidade realmente fantástica, assim. Acho que aqui recomendo para todos, né? Já fica o convite aí, né? Fazendo jabá aqui já. Não, fica à vontade. Mas, aliás, a minha vida profissional ela passou por várias situações, né? Eu comecei desde cedo já trabalhando num pequeno comércio com a minha família, a minha mãe. Então, desde os 10 anos de idade, eu tenho contato com o mundo de negócio, assim. Não dá nem para dizer que era negócio, porque é um negócio muito familiar, né? Mas depois, mais tarde, eu entendi o que meu pai me ensinava. Eu já fazia fluxo de caixa, controle de estoque, markup, não sei o quê, e nem sabia o que estava fazendo, né? Ele só dizia, ó, faz isso, faz aquilo e tal, e a gente ia fazendo. Então, e aí depois eu acabei estudando contabilidade, trabalhei no escritório de contabilidade, fiz estágio com 15 anos. E dali, cara, já fiz de tudo. Já fui vendedor de consórcio, já trabalhei de office boy, auxiliar administrativo, de empresas de diversos segmentos. Depois eu acabei entrando numa empresa que eu fiquei 10 anos, que eu fiquei bastante tempo, que é no segmento de bebidas. E ali foi a minha escola, né, a grande escola. Depois passei por indústria gráfica, passei por outros setores, até que em 2012 eu resolvi empreender dentro dos meus próprios negócios, né, e não mais um negócio de outros. Foi mais ou menos quando a gente conheceu, e eu estava naquela época, eu estava numa busca de entender esse mundo, né, que era um mundo que estava começando, que era o mundo da tecnologia, da inovação, esse movimento de startups, essa coisa toda, e isso estava começando no Brasil, né? Eu lembro que em 2012, 2011 ou 12, eu fui no meu primeiro evento, que era tipo um Startup Weekend, mas era um outro nome, né, de uma instituição de ensino lá, que eu fui para São Paulo porque não tinha nada em Santa Catarina. Imagina, não tinha eventos em Santa Catarina relacionados a startups. Hoje, só de Startup Week, deve ter uns 30 em Santa Catarina por ano. Então, é uma mudança muito rápida, né, e muito forte. E aí, a partir desse momento, eu comecei a tomar mais contato com esse mundo, e me envolver mais, me apaixonar pela inovação, por esse mundo todo. Fui sócio de startup, trabalhei bastante tempo com consultoria na área de inovação. E tudo isso
conexão paralelamente com o associativismo. Eu vim lá, na minha primeira base de associativismo foi a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eu comecei em 2003, 2002, 2003. Daí a gente trouxe o movimento aqui para Tubarão. Depois eu acabei participando de uma ou duas gestões estaduais. Aí acabei entrando depois no movimento jovem empresarial. E aí onde eu realmente me encontrei. Fui do movimento aqui local, da AGET, fui de várias gestões, fui presidente, hoje ainda faço parte do conselho, e a AGET me levou, no movimento estadual, também nacional, mas me levou para a Associação Empresarial Local aqui para a CIT. Então, onde eu estou na diretoria já, acho que umas 3 gestões. E aí é onde entra essa história minha, começo a encontrar minha história com o governo, porque com a CIT, eu fui indicado pela CIT para fazer parte do comitê de implantação do Centro de Inovação aqui de Tubarão, que é dentro daquele estratégia do governo do estado, de centros pelo estado inteiro. E aí acabei sendo convidado para assumir a presidência desse comitê. Por conta disso, a época da campanha para governo municipal em 2016, o então ex-deputado e candidato a prefeito Juarez Ponticelli me ligou e convidou para fazer parte da equipe para fazer o desenho do plano de governo na parte de desenvolvimento econômico, para trazer essa temática da inovação para dentro do governo, que é uma ação que praticamente não tinha, E aí fiz isso voluntariamente, não tinha, realmente não tinha muito relacionamento com ele, praticamente zero. Eu tinha encontrado com ele 2 vezes, como agente, para pedir um apoio dele no projeto de um livro que a gente tinha e tal, como deputado ainda, mas foi só. E aí a gente começou a construir. Aí, em função disso, houve eleição no final de 2016, então ele me convidou para fazer parte do governo para assumir essa temática da inovação no governo, trazer o desenvolvimento de ecossistema, trazer esse conceito todo. Fiquei na função por acho que 1 ano e meio e depois acabei assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, resumindo aí, sei lá, quase 25 anos de carreira profissional, de vida profissional. Quando o cara começa a falar mais de 20 anos, o cara já está ficando velho, Mas 25 anos de carreira profissional, rapidamente. E, assim, estou muito impressionado com o que se pode fazer dentro do governo. Assim. É algo realmente fantástico. E só para fechar essa parte, a gente no associativismo, principalmente no associativismo jovem empresarial, tu também passou por isso, a gente sempre levantou muitas bandeiras relacionadas à desburocratização, relacionadas à melhoria do ambiente de negócios, porque a política era política, mas a política é empreendedora. Legal. E quando eu recebi esse convite, eu falei, olha, eu tenho 2 opções. Ou eu continuo na arquibancada, só dando dicas, sem poder interferir no resultado do jogo, ou entro em campo para jogar e ter a chance de mudar o resultado do jogo. E aí foi a decisão de entrar em campo mesmo, e assumir esse desafio aí. Porque assim, não deixa, a gente fala muito de intraempreendedorismo, E eu acho que o que o governo mais precisa são de empreendedores lá dentro, trazendo outra visão, mostrando, aproximando da sociedade, Porque a sensação que a gente tem às vezes é que o governo é muito distante da realidade e assim, e às vezes não é por falta de boa vontade, às vezes é por falta de vivência, de entender um pouco esse outro lado. Então, ter pessoas como tu participando desses órgãos é um presente para a sociedade, Mas vamos falar, só para quem está chegando, tá, pessoal? A gente aqui eu sou Luiz Gustavo, para quem não me conhece, eu sou empresário também, mas eu sou diretor de canais digitais aqui do Excelência Santa Catarina. Para quem não conhece o Excelência, ele é o braço de Santa Catarina, é como se fosse o braço de Santa Catarina da Fundação Nacional da Qualidade. Então, a gente defende o MEG, que é o Modelo de Excelência em Gestão, e todas as boas práticas de gestão no meio empresarial. Então, o MEG é uma ferramenta, é um modelo utilizado em diversas grandes empresas que muitos de vocês devem conhecer aqui do nosso estado. A gente tem associado ao Excelência, o Prêmio Catarinense pela Excelência. Então, a gente tem esse prêmio que aconteceria esse ano se a gente não tivesse com esses bloqueios aí para os eventos, mas é uma associação que é muito forte
em cima do executivo, do empresariado que preza pela excelência em gestão. Então, o objetivo dessa bateria de lives aqui, toda semana a gente está trazendo uma personalidade aqui de Santa Catarina. O Gil também, como eu falei no começo, ele é nosso diretor lá no Excelência, então ele vai falar um pouquinho disso para a gente, mas o objetivo é toda semana poder mostrar um pouquinho do Excelência, poder mostrar que ele é aplicável em empresas de qualquer porte, desde empresas de pequeno porte, como a minha, até empresas de portes megalomaníacos como VEG, Shoes e etc., outras empresas grandes que também aplicam esse modelo. Então, já que a gente está falando de excelência, né, Gil, como é que a tua história, né, cheia de intempéries aí no meio do caminho, como é que tu conheceu a excelência? Como é que o excelência entrou na tua vida? Eu lembro que tive uma época que tu estava trabalhando com consultoria também, e bem casado ali com o modelo do MEG. Me fala um pouquinho aí desse casamento, até para a gente poder introduzir um pouco esse assunto aqui com o pessoal. Bom, na realidade eu tomei contato com o MEG já, e com esse, na realidade ainda o Movimento Catarinense pela Excelência, acho que 2002, 2003, porque sim, o Movimento Jovem Empresarial Santa Catarina tem uma relação bem próxima da Excelência, né? Nós tivemos três, né, presidentes da Excelência que vieram do movimento, o André Gadzinski, o Amandio, da Silva Júnior, né, que hoje está na Casa Civil, e a Carol, né, a Carolina Linhares, que passaram pelo Movimento Jovem Empresarial, então a gente acabou aproximando disso. E outro que eu sempre gostei muito de gestão, né, sempre fui de estudar bastante gestão e eu vi no Excelência um movimento, um modelo, né, capaz de ajudar bastante nesse aspecto, né, de melhorar a gestão não só do meu negócio, na época onde eu estava, mas também como que eu poderia ajudar outros, né, depois com isso. E aí eu comecei a fazer um MBA do MEG, lá em 2004, acho que isso, o Léo era o coordenador, né, que é hoje nosso diretor ainda, do Senai, mas acabei não concluindo, eu tinha começado dois juntos, aí acabei não conseguindo tocar os dois, fiquei só em um. E aí eu comecei de lá para cá, comecei a estudar muito, né? E depois, aí na gestão do Zardo, veio com a indicação do Amandio, o Zardo estava sucedendo o Amandio, para eu assumir a pasta do jovem empreendedor. Ver-se que o critério já não era de ser, não precisava ser tão jovem, né? Podia assumir, né, para falar com os jovens só. Eu tinha saído do CGS, estava sendo da CONAGE também, que é a nossa Confederação Nacional. Só que na época foi bem no início ali da gestão do governo também, então eu estava bem envolvido aqui, eu acabei não conseguindo, acabei pedindo para sair, né, para não atrapalhar também o desenvolvimento da pasta. E aí teve uma transição e aí eu saí da gestão, fiquei acho que um ano talvez. E depois veio na gestão da Carol, veio o convite para assumir aí como vice-presidente regional aqui. E aí fiquei como vice-presidente na época da Carol e agora com o Leandro também, né, ele convidou para continuar na vice-presidência. Então estou aí representando aqui no Sul, a gente abriu um núcleo de excelência aí na CIT, aqui em Tubarão, né, e temos mais, agora de novo também a questão da pandemia também nos atrapalhou um pouco, nós temos mais 2 núcleos projetados aqui, já em conversas, mas que vamos esperar um pouquinho, baixar um pouco a poeira para poder retomar. Falando um pouco da poeira, né? A gente estava batendo um papo agora um pouco antes aqui da nossa live. Fala um pouquinho das ações aí da Prefeitura de Tubarão, que assim, achei super legal a visão que vocês têm, né? Até o projeto lá, o Tubarão 180 e etc. Toda a visão que vocês têm de aproximar realmente a prefeitura da sociedade e as ações que estão sendo feitas em prol da pandemia, que eu vejo que são bastante diferenciadas de várias outras cidades do Brasil. Então, fala um pouquinho desses projetos que eu acho que eles são super legais aí, e é super interessante para o pessoal poder acompanhar um pouquinho do que está sendo feito aí na prefeitura de vocês. Bom, eu vou separar em dois grupos, né? Primeiro falar da questão de cidade, de plano e tal, e depois a gente fala de como isso conecta com a questão do Covid, né? Lá, quando a gente começou a gestão, a gente começou a desenhar, na época, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alexandre Moraes, né, que é o vereador aqui, que é um amigo também, vem do movimento jovem empresarial também, já
a gente tem muita história, né? A galera do movimento jovem tem muita história, tem muita gente do nosso grupo no estado inteiro, governo de estado, cidades, né? Eu acho que o movimento jovem deixou um legado bem bacana. Então ele também, né, estava no governo aqui. E a gente começou a desenhar um plano de visão de longo prazo, né? Essa foi a meta que o prefeito nos deu, de olha, a gente não pode pensar o governo só para 4 anos, né? A gente tem que pensar o governo para longo prazo, tem que ser um plano de estado, né, e não um plano de governo. Então, a gente começou a pensar, na época, isso era uma meta da secretaria para a secretaria, né? Depois aí nasceu o projeto do Tubarão 180 Graus, que era um plano de realmente reposicionar a cidade em termos de qualidade de vida, né? De buscar indicadores. A gente usou o IDH como indicador de referência, de buscar melhorar o IDH. E aí, quando a gente apresentou isso para o secretariado, os próprios secretários olharam e falaram, olha, isso faz sentido para o governo todo, não só para uma secretaria, né, porque várias ações são integradas, educação, saúde, esporte, né, tinha a parte urbanística, tinha muita coisa conectada, então acabou virando um plano de desenvolvimento para a cidade como um todo. Que ele tem como pano de fundo o conceito de cidade inteligente. Né? E aí vem o primeiro ponto, assim, para nós, cidade inteligente é uma cidade que ela trabalha a tecnologia sim, mas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a qualidade de vida vem em primeiro lugar, né? E não necessariamente a tecnologia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a questão de saneamento básico. Tubarão não tinha nada de esgoto, de coleta tratada de saneamento, para o saneamento, tinha 0%. Então, se não adianta a gente pegar e implantar uma baita de uma infraestrutura tecnológica top das galáxias, né? O modelo SpaceX aí que está nos Trend Topics da semana, né? Se não tem saneamento básico, qual é a lógica? Então, vamos trabalhar o que o que é melhorar a qualidade de vida. Então, é realmente implantar soluções que melhoram a vida das pessoas. Então, a gente começou a trabalhar nesse conceito. A gente trabalha no conceito de cinco camadas, né? Que é primeiro as pessoas. Então, gente, aí onde entra esse aspecto dessa aproximação do governo com a sociedade, que a gente criou várias estruturas de discussão, pontos de conexão com a sociedade em forma de conselhos. Então, a gente tem conselhos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, vinculado. A gente tem Conselho de Desenvolvimento Rural, tem Conselho Municipal de Turismo, de Ciência, Tecnologia e Inovação, e temos o Comitê de Desenvolvimento Econômico, que congrega várias instituições, as entidades empresariais e também representantes de 7 setores que são os setores mais representativos dentro da economia local. Então, a gente tem pontos de discussão frequente, a gente constrói sempre de forma co-criativa e colaborativa as ações. E cada pasta também tem vários conselhos vinculados. E para o Conselho 180, daí a gente criou um conselho para a cidade, né, que é um conselho multissetorial, representando o setor produtivo, do setor educacional, do governo e também da sociedade civil organizada e membros da sociedade que se voluntariaram, né, para participar. Então, por quê? Porque a gente não acredita que a gente vai construir a cidade do futuro sentado numa sala dentro de uma secretaria ou no gabinete do prefeito ou em qualquer canto que seja. A gente vai conseguir construir isso falando com as pessoas, entendendo os problemas. Claro que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas. Tem uma linha de estudo, né, que fala sobre problemas complexos. E tem umas características, né, num professor australiano. E ele fala que as cidades onde todos os problemas complexos eles estão apresentados, né, eles estão interagindo. Então, realmente é um ambiente muito complexo, porque qualquer tomada de decisão que tu tome sobre um aspecto, tu muda outro, influencia, muda a situação, muda o contexto, enfim. Sim. E aí, já com esse pensamento, né, como a gente tem esse pensamento o prefeito tem isso muito claro, né, tanto o Juarez como o Caio, o vice-prefeito, o secretário, está muito entronizado na gestão, de trabalhar colaborativamente. Quando surgiu essa questão da pandemia, o prefeito chamou 2 grupos, né, para discussão. O grupo do setor da saúde, né, que representava quem estava encarando de frente a situação, e o setor econômico, que é quem ia encarar a situação na sequência, né, em função dos desafios que estavam sendo apresentados pelas experiências do mundo afora. E aí, desde o primeiro dia, os 2 grupos sentaram juntos e todas as decisões que nós tomamos aqui foram de forma conjunta. Então, aquilo que a gente chama na gestão, né, do trade-off, né, de ter que optar uma coisa em detrimento de outra, em nenhum momento isso foi cogitado aqui. Né? A gente vê no mundo inteiro essa discussão, é saúde ou economia. Não tem como a gente separar as duas coisas. Né? A gente não tem 2 cidades. Né?
É claro que a gente elencou prioridades, né? Primeiro, sim, a saúde das pessoas, a vida, né? Mas depois a manutenção dos empregos, que representa manutenção de renda, que representa manutenção de movimento econômico, né? Que é o que, no final das contas, faz com que a cidade gire. Então, a gente veio com essa preocupação desde o início. E aí começaram a surgir diversas ações, né? Também colaborativas, né? O setor, a cidade como um todo, assim, ela é muito solidária, né? Então, começou a surgir vários projetos colaborativos para atuar nessa questão da pandemia. Legal. Que tipo de, por exemplo, aquele projeto das câmeras que tu comentou, conta um pouquinho desses projetos que foram sendo desenvolvidos junto, que não é só parceria público-privada, mas parceria público-privada com as pessoas, né? O PPPP. Fala um pouquinho dessas iniciativas de vocês, que eu acho muito bacana por parte partir da prefeitura esse tipo de aproximação com as empresas, né? Eu acho que mais do que de partir de nós, a aproximação criar um ambiente, né? O governo, de modo geral, tem que criar um ambiente propício para essa aproximação. Porque a gente, eu tive algumas situações de empresas que elas não se sentiam confortáveis, de repente, vir aproximar do governo para discutir uma solução, para até que às vezes perguntar se uma solução fazia sentido, se como é que eles poderiam contribuir com a cidade, né? Então a gente tem diversos exemplos que a partir do momento que o governo se mostrou aberto, que a gente começou a bater nessa tecla, olha, é colaborativo, é cooperativo, tragam sugestões, tragam propostas, as soluções começaram a vir. Um exemplo que a gente tinha conversado antes ali, questão das câmeras, né? Uma empresa local, ela tem um sistema, tem câmeras de vigilância pela cidade, privadas, e eles simplesmente olha, a gente pode abrir isso para vocês, né? Para vocês fazerem monitoramento também, para acompanhar a questão de trânsito e tudo mais. Então ela abriu, né? Hoje eles têm 80 câmeras aí à disposição que a gente pode estar acompanhando, né? A Guarda Municipal acompanha isso isso não está fechado, né, para uma empresa, não, isso não, quem quiser trazer isso para o governo, né, a gente está aberto. Acho que isso é importante deixar claro. E a partir disso aí começa a surgir outras soluções, né? Hoje a gente já está recebeu uma proposta também para fazer prova de conceito, né, de uma startup, que é um Video Analytics, onde a gente vai conseguir, a partir conectando com essa questão das câmeras, a gente coloca uma camada de analytics para poder fazer monitoramento de tráfego, ver pico de movimento, ver, né, acompanhamento de todas essas questões, inclusive questões de segurança, e isso também vai ser disponibilizado para a Polícia Militar aqui, já tem uma conversa já iniciada, né? A partir disso também veio uma outra empresa que está assumindo aqui o estacionamento rotativo tecnologia, uma empresa local, né? Veio trazer também sugestões de coisas que eles poderiam entregar para o município sem custos, e olha, a gente entrega isso na parceria, porque para ajudar a melhorar a gestão e tal. Então, quando o governo ele se mostra aberto, isso vem, né? Isso começa a chegar. Legal. E além disso, outras coisas, né? Por exemplo, a gente teve alguns casos bem bacanas aqui também em função do Covid, de muitas empresas procurando para fazer doações de álcool em gel, doações de cestas básicas, perguntando o que a gente precisava, né? Surgiu um movimento maker, a produção de máscaras, aquele face shield, impressão 3D e com corte laser, né, que foram doados para instituições de saúde. Nós fizemos uma cabine de coleta de exame, né, de material biológico, totalmente colaborativo, desde do escritório de arquitetura que desenhou o projeto até a construção, a entrega, tudo veio do setor produtivo, que foi entregue agora há algumas semanas. Então, isso demonstra para nós, é um sinal importante, né, de confiança do setor produtivo dentro daquilo que está sendo feito no governo. Olha, a gente acredita nesse movimento, a gente acredita nesse trabalho, e a gente quer ser parceiro, né? Então, reformas de escolas, enfim, a gente tem uma série a gente tem um programa de capacitação em parceria com o Exército, né, que as empresas do setor de tecnologia aqui montaram um laboratório inteiro, né, investindo R$100 mil em associação empresarial para montar
esse laboratório, então a gente capacita os soldados em tecnologia e também a comunidade, intercalando os semestres. Então tem uma série de coisas acontecendo que eu acho que isso para nós é muito relevante, porque esse envolvimento realmente do ecossistema. Né? Sim. E em relação às ações da pandemia específico, que tipo de ações que a prefeitura tem feito para, enfim, de diferente para... Porque assim, é sempre uma decisão difícil, né? Qualquer pessoa sabe que hoje é uma decisão difícil para qualquer governante. É saúde, é economia, é os dois, mas qual que é o equilíbrio, que tipo de indicadores estão sendo olhados, etc. Então, assim, o que a prefeitura tem feito, que tipo de iniciativas e ações, tu tinhas comentado da parceria com Israel, para fazer as cabines, etc. Que tipo de ações tem acontecido nessa questão aí do Covid, etc. Como é que Porque, assim, são dois desafios, né, Gil? É o desafio de gestão nessa nova fase, porque assim como as empresas estão impedidas de operar na sua totalidade por limitação de ônibus, de quantidade de pessoas no mesmo local, etc., mas também uma limitação de tomada de decisão que vai impactar a população. Nesses dois âmbitos aí, como é que tem funcionado para vocês essa questão da pandemia? Primeiro no âmbito interno, né? Como é que está a gestão? Como é que está a comunicação? Como é que vocês têm feito hoje? Acho que esse tu tocou num ponto ali que é bem importante, a questão da comunicação. A gente sabe que um dos grandes aspectos, né, que tem impactado os negócios não foi só, claro, foi o fechamento no primeiro momento, e agora no segundo momento é o medo das pessoas, né, de saírem às ruas e de retomar a atividade, né, e que isso justifica, né, pelo momento. Agora a gente tomou várias medidas aqui, acho que isso é bem importante deixar claro, até para quem chegou depois, mas que sempre, né, junto, saúde e economia, mas a gente tomou algumas medidas, né, de olhar, mesmo não separando as coisas, mas olhar verticalmente, né, tá, vamos fazer um olhar para o setor de saúde, entender qual é a realidade, então, de pronto, já se montou um comitê, né, de emergência, liderado pelo secretário Dyson Trevisol, que é o secretário de saúde, então, unindo todas as lideranças dos hospitais, clínicas, universidade, né, a gente criou um centro de referência já de imediato, então, adotando medidas de telemonitoramento, então todas as pessoas que a gente criou os números, né, para as pessoas ligarem e falarem que estavam com sintomas e passaram a ser monitoradas. Então, todos os dias, todas as pessoas recebem ligações da Secretaria de Saúde, desse grupo, em parceria com a universidade, que cedeu vários estudantes de medicina e tal, para fazer o acompanhamento. A gente implantou o sistema de telemedicina, né, para fazer o telemonitoramento também desses profissionais. A questão, né, que eu já comentei ali de um centro de triagem, que as pessoas passar segurança no ambiente aberto, vacinação com o sistema drive-thru para evitar que as pessoas se aglomerassem. Então a gente começou a fazer foram várias fases, né, várias etapas desse processo. E no segundo e de outro lado, né, a questão da economia, também a questão da comunicação, ou seja, a gente sempre trabalhando alinhado com o setor produtivo. Então, o Comitê de Desenvolvimento Econômico, ele entrou numa ativação mais forte, porque nós tínhamos antes reuniões a cada 2 meses, que era mais para a gente trocar percepções e falar das ações que estavam sendo feitas e discutir algumas questões mais específicas. A gente intensificou, a gente fez reuniões praticamente a cada 15 dias, algumas das vezes até semanalmente. A gente produziu do setor econômico um documento, né, sobre um manifesto, dizendo como que a gente entendia que a economia poderia voltar a funcionar. Então a gente olhou para cada setor e falou quais eram os cuidados que o setor estava se propondo a tomar, né? Por exemplo, comércio, a questão já de uso de máscara, do álcool em gel na porta, de limitar o número de pessoas, tudo isso partiu do próprio empresário, as sugestões, né, de como o setor da construção civil poderia voltar, como vários segmentos a gente fez e construiu isso de forma conjunta, entregou isso para o prefeito, que chegou para a Federação dos Municípios e ao governo do Estado, né? Então a gente foi construindo sempre colaborativamente, né? E a gente vem fazendo uma série de pesquisas
com o setor produtivo para entender a realidade das empresas e entender que tipo de ação nós precisamos tomar também, né? Então, nós de imediato, a gente entendeu, a gente dividiu em três grandes fases, tá? A fase de resposta, tá? Que foi a fase de resposta rápida, a fase de adaptação, né? E depois a gente tem uma fase ainda que é a fase futura, que é 2021, né? Que é a fase de estabilização, né? Desse processo. Então, a gente tem aí a adaptação aqui de maio, né? A partir da reabertura do comércio até o final do ano, né? E depois a gente tem a fase ainda de consolidação. Mas a fase de resposta, a gente entendeu que o empresário, primeiro, ele não ia ter cabeça para cuidar de burocracia. Então, a gente estendeu o prazo de alvará, prorrogou o prazo de várias obrigações, inclusive tributárias, pagamento de PTU, pagamento, suspendeu cobrança de taxa de água social, postergou o pagamento de ISS para MEI e para o ISS fixo. Então, a gente foi tomando uma série de iniciativas, não fez, bloqueou qualquer envio de protesto, porque se o empresário atrasasse, por exemplo, um tributo, pelo momento, pela dificuldade de poder ser protestado, né? Então, a gente suspendeu os protestos, porque isso podia prejudicar ele acesso a crédito. Então, a gente fez essa suspensão. Lançamos já, durante a própria pandemia, um refis, né? Um refinanciamento de todos os tributos municipais, inclusive IPTU e tal, com pagamento de até 24 meses, né? Para dar fôlego para o empresário nesse momento. E, recentemente, na última segunda-feira, a gente aprovou a Câmara de Vereadores aqui, que tem sido muito parceira, acho que isso é importante, né? Os poderes estarem integrados nesse momento. Muito parceira, aprovou, pela base, né, do governo, aprovou um programa, né, que chama Programa Investe Tubarão. Ele era, na realidade, já um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem inclusive um portal, investetubarão.com.br, que é um portal de relacionamento com investidores para captação de investimento para a cidade. E esse projeto acabou virando um programa, né, que ele consolida os programas de incentivo do município. A gente já tinha algumas leis de incentivo, então a gente transformou num grande guarda-chuva e trouxe 3 elementos novos. E o que eu quero destacar aqui, além de uma linha de juros zero, né, para o microempreendedor individual, que já estourou o limite de captação junto ao programa do governo do estado, porque ele pode pegar no máximo 2 vezes, também um fundo garantidor, que foi aprovado pela Câmara. A gente vai agora estar trabalhando no mecanismo de funcionamento, um fundo garantidor para que o município ele seja um parceiro do empreendedor para substituir a garantia de um bem imóvel, né, num pedido de empréstimo, né, em parceria com uma sociedade garantidora de crédito. Isso é inédito em Santa Catarina, né? Nós somos o primeiro município a ter um fundo com essa característica. E isso acredito que vai gerar bastante impacto aí, vai ajudar bastante os nossos empreendedores. Então, na realidade, assim, é uma série de iniciativas voltada para isso. Primeiro, resposta. Segundo, agora, a adaptação. Então, a gente está se adaptando. Inclusive, agora, na próxima semana, a gente deve sair com uma pesquisa para entender o comportamento do consumidor, da cidade. A gente está o comitê está avaliando, já discutindo ali, fechando a pesquisa. A gente vai sair com pesquisa para a população, para a pessoa física, né? Para entender qual é o sentimento que as pessoas estão nesse momento, para a gente entender que tipo de resposta a gente precisa dar, né, do lado do setor econômico para diminuir essas barreiras que eventualmente as pessoas estejam passando. E aí depois a nossa proposta já é dinamizar ainda mais o ambiente de negócio, melhorar muito o ambiente de negócio para melhorar a vida de quem empreende na cidade. Legal, legal. E associando isso ao modelo catarinense pela excelência, o MEG ele tem diversos fundamentos, né? E dá para perceber no próprio discurso do Giovanni qual que é a visão que o MEG tem ajudado ele nessa composição da melhoria da gestão, inclusive da própria prefeitura, né? Então, a gente vê aí o fundamento do desenvolvimento sustentável, né? A sustentabilidade ao longo da cadeia, ela tem que existir, né? Não é só de um lado, não dá para puxar a sardinha só para um lado. Também um pensamento sistêmico, né? Porque cada ação, não, é que nem ele falou assim, não dá para tomar uma decisão dentro de um escritório, sendo que essa decisão pode impactar dezenas ou centenas de milhares de pessoas. Então,
é muito legal ver isso sendo aplicado na prática, isso é muito palpável para o nosso dia a dia, né? Outra coisa, o fundamento da adaptabilidade, puta, não, tinha reunião que acontecia de 2 em 2 meses, agora a gente tem que fazer um feedback mais semanal, e isso, tu trazendo isso para a realidade de um empreendedor, isso é inspirador ver que uma prefeitura está tomando esse tipo de mudança de postura. Então, isso casa muito com o que a gente tem pregado muito no... Pregado, né? Uma palavra muito forte, né? Mas o que a gente tem defendido dentro do MEG, que é olhar para o seu negócio, mas de maneira global. E assim, fala um pouquinho, principalmente desse pensamento sistêmico, Gil. Assim, assim, tu entrou muito recentemente na prefeitura, né? Mas qual que tu sente que foi a grande mudança de chave para ativar esse ecossistema em prol de um governo melhor, em prol de uma gestão melhor? O que tu sente assim, tipo, puta, quando a gente mudou tal postura, quando a gente tomou tal decisão, isso foi crucial, porque, enfim, acho que essa live vai ficar gravada para quem não sabe, né? E eu acho que isso tende a ser um grande presente aí para outras prefeituras e para outras no Brasil inteiro, né? Então, o que tu sente que foi a grande virada de chave aí nesse processo? Eu acho que a gente, quando a gente começou a pensar lá atrás, né, o desenvolvimento da cidade, né, o Peter Diamandis, né, que é um guru aí de inovação, né, da Singularity, ele fala que a gente tem que ter o MTP, né, que é, traduzindo aqui, é um grande propósito, né, mas ele tem que ser transformador e tem que ser massivo, ele tem que atingir muita gente. Então, quando a gente fala que nós queremos ser a melhor cidade do Brasil para viver até 2050, a gente não conhece, eu não conheço nenhuma pessoa que queira morar na pior cidade, né, ou queira morar na segunda melhor, né, todo mundo quer o melhor. Então, isso é muito inclusivo, né, e aí, onde entra o pensamento sistêmico? Cara, o que é uma cidade? O que é a melhor cidade? Primeira coisa, o que é a melhor cidade para ver? Ou, fazendo um paralelo, o que é uma cidade inteligente? Né? É a cidade que é boa para as pessoas, mas para que pessoas? Para as suas pessoas. Então não adianta a gente querer pegar um modelo lá de Dubai, que é uma cidade considerada top, não sei o quê, e querer aplicar aqui. Não, é outra cultura, é outra realidade. Então a gente tem que entender primeiro qual é a demanda da nossa cidade. O que é para as nossas pessoas aqui, o que é uma cidade inteligente. Então a gente tem muita discussão, claro que infelizmente a gente não consegue falar com cada um dos 105 mil moradores da cidade. Nós falamos com grupos representativos. Então, por isso que nós criamos os conselhos, criamos os comitês, que são representantes, né, e a Câmara de Vereadores, obviamente, né, que são representantes da população e são esses que trazem essas demandas. Mesmo assim, a gente tem canais de ouvidoria, tem uma série de outras situações também que a gente recebe essas demandas. Então, primeiro é entender que a gente precisa ter um propósito comum, né, e olhar para o mesmo ponto. Segundo, ter uma visão de longo prazo. Né? Não dá para a gente olhar o governo, é preciso que os governantes, né, rompam com essa questão de olhar só para 4 anos, ou olhar para 4 mais 4. Né? Porque isso é o que tem interrompido a gestão, né, a evolução, na realidade, e o desenvolvimento do Brasil ao longo da história. Né? Porque a cada 4 anos, zera a conta e começa tudo de novo. Zera a conta e começa tudo de novo. Né? Então, eu lembro que quando nós assumimos o governo, né, quando o prefeito Juarez, a primeira reunião que eu participei, né, eu entrei já no segundo mês do governo, eu lembro de uma reunião que ele falou, olha, primeira coisa, nós vamos fazer um diagnóstico interno, nós vamos entender toda a realidade, porque uma coisa é tu olhar de fora, outra coisa é tu tá dentro. Né? Quando a gente olhava de fora, tinha ideias do que poderia ser feito, e quando tu entra, tu vai realmente entender a realidade da situação. Ele falou, olha, peguem tudo aquilo que funciona, que é bom, e vamos potencializar. E tudo aquilo que falta, daí a gente cria. Agora, e o que a gente vai criar, ainda vê se alguém está fazendo alguma coisa boa e vamos copiar, para ser rápido, para a gente não ter que também ficar reinventando a roda. Né? Então, isso eu acho que é bem importante entender, né? Que é uma questão de liderança, né? de direção. Então, o líder também tem que cumprir esse papel, né, de ser quem direciona o pensamento da cidade. Né? A cidade pensa junto, pensa, mas alguém tem que puxar isso. Né? Esse é o papel do líder, né? E a gente tem uma liderança que realmente está fazendo isso. E aí isso acaba internalizando, né? Porque hoje, por exemplo, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu tenho ações em parcerias internas com a Secretaria de Saúde,
com Secretaria de Educação, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Fazenda, enfim, tem praticamente todas as secretarias a gente tem algum projeto atuando de forma conjunta. Então, tu começa a ver quais são os pontos que se cruzam, né, e quais são as ações, tá, mas essa minha ação vai interferir aonde? Ah, essa aqui vai interferir lá na questão da saúde, tá, então eu vou chamar a saúde para discutir junto. Né? E aí essa aqui, e aí tu começa a buscar entender, ter essa visão do todo, né, que é a questão da visão sistêmica, da visão da interligação do todo, para ver como que a gente pode estar trabalhando isso melhor. Então, acho que esse é um ponto bem relevante. E aí, quando a gente conecta isso também com as forças vivas do município, a gente traz ainda mais esse agente externo, essa visão de fora, né? que é importantíssima também a gente entender, porque, às vezes, claro, que tudo estando de dentro, às vezes o olhar fica viciado, né? Começa, talvez, não ver alguns problemas, já começa algumas coisas entrar num ciclo do normal ali, e é importante trazer essa visão externa crítica que diga, não, isso aqui não está funcionando, isso aqui não está legal, né? Como que a gente pode melhorar? Então, acho que esse é um aspecto bem importante, né, para a gente poder ter a visão sistêmica realmente funcionando. Sim, legal. Tem um outro fundamento do MEI que a gente fala sobre os indicadores, né? Como é que vocês têm avaliado que vocês estão caminhando na direção certa, que as ações estão sendo efetivas? Porque uma coisa que eu vejo, né, aí é uma visão pessoal minha, não é uma visão da excelência, que às vezes a gente peca por falta de timing, né? Tipo, puta, demorou muito tempo para a gente conseguir fazer tal coisa, porque assim, o governo não deixa de ser uma super empresa, né? E por ser uma empresa muito grande, ela tem burocracias e por ter burocracias isso acaba delongando o processo. Como é que vocês têm avaliado que vocês estão na direção certa e no timing certo? Né? Como é que tem sido isso sob o aspecto de gestão? Cara, esse é o meu maior aprendizado, sem dúvida nenhuma, como profissional. Assim. A minha vida profissional sempre foi no setor privado, né? Então, o ritmo, qual é o ritmo? É o teu ritmo. Tu acelera e dá o ritmo que tu quiser. E dentro do governo, não é assim. Né? Aí eu tenho algumas frases já de aprendizado, né? Que no governo não existe o ideal, existe o possível. Infelizmente, tu nunca consegue ter o mega ultra blaster da situação. Não, cara, é o que dá. Vai e faz. Né? Segundo, criatividade impera. Né? Porque tem que ser muito criativo, porque tu não tem todos os recursos. Né? E isso é uma realidade. Não adianta também que, não tenho esse recurso, eu não vou fazer. Cara, dá um jeito, te vira. Né? Agora mesmo a gente não tinha recurso para fazer algumas ações aqui. Eu falei, parceiros, ajudem aqui, a gente precisa de ajuda para fazer. E o pessoal ajuda, colabora. Né? Então não tem saída. Outra questão, né? O governo a gente não decide fazer, decide discutir, né? Porque diferente do setor privado, como é que é a questão legal, né? No setor privado tu pode fazer tudo aquilo que a lei não diz que tu não pode, né? Então se a lei não proíbe, tu pode fazer. E no governo é o contrário, tu só pode fazer aquilo que a lei diz que tu pode fazer. Então, se eu quero fazer uma ação, eu tenho que, se é uma questão nova, eu tenho que construir um projeto de lei. Então, isso tem que passar por toda uma burocracia. Né? E é difícil para o cidadão entender isso. E como é difícil para mim também, uma das coisas que na época, o secretário Alexandre, a gente sempre falava, né? Falava, vamos deixar que o monstro da rotina nos engula, né? Porque senão tu começa também a achar isso normal. Né? E com a minha equipe, a gente sempre fala isso. Olha, gente, nosso ritmo tem que ser ritmo do mercado, ritmo da porta para fora, não o ritmo da porta para dentro. Né? Então a gente tem que ser o acelerador interno dos processos. Claro que assim, respeitando todos os ritos, respeitando os tempos, né? Porque falta, né, tempo, pode parecer que não, né? Mas estando no governo, eu vejo que 4 anos não é um tempo tão longo, né, para te fazer uma transformação numa cidade. Na realidade, é um tempo curto, nem uma empresa consegue fazer num ciclo de 4 anos. Né? É muito difícil. Principalmente num ambiente tão burocratizado como é o governo. Então, essa questão do time realmente é um desafio gigantesco. O que a gente procura é ter o pensamento guiado pelo design, né? Que é, por exemplo, nós temos um programa aqui que é o Programa Geração 2050, que é um programa de capacitação para adolescentes do 8º e 9º ano do ensino fundamental em tecnologia. Então, esse ano é o 3º ano do programa. O primeiro ano a gente fez um piloto. A gente não criou o projeto de lei, a gente criou uma capacitação, rodou e viu se funcionava.
funcionou, deu resultado, aprendemos com o processo, aprendemos com como que podia melhorar, ok, aí sim, aí a gente pegou e instituiu isso como programa, aí fez um programa, fez um projeto de lei, então a gente está, claro que nem tudo é possível fazer isso, porque aí também vira ilegalidade, né, mas aquilo que é possível, né, a gente tem feito para poder também dar celeridade, dar velocidade para as coisas. Mas essa é uma linha muito tênue, assim, isso realmente é um desafio gigantesco, né, de como não perder o time das coisas, mas realmente é um ambiente completamente diferente do que a gente está acostumado no setor privado, é um outro mundo, assim, é difícil realmente. Claro, claro, porque assim, às vezes uma decisão tomada unilateral pode ser míope e pode impactar um outro lado que a gente não tinha noção, né? Mas, claro, faz todo sentido. Inclusive, a gente conta com a Tu tem participação aqui do nosso presidente, né? Bom dia, Leandro. Alexis Farina, nosso presidente de excelência, está aqui prestigiando a gente, né? Muito bacana. Mas é isso. Que tu ia dizer, Gil? Desculpa, te interrompi. Não, eu digo, mas é porque também o governo tem esse papel de resposta para a sociedade, né? Então, tu tem que conversar com a sociedade, né? Na realidade, tu está ali representando a sociedade. Quando tu está na tua empresa, tu está representando a ti mesmo ou a tua empresa, né? Então, Sim. aqui nós estamos representando a sociedade para atender a sociedade. Então, não dá para tomar uma decisão. Às vezes é preciso, porque senão também as coisas não andam, né? Não disse, não dá para a gente pegar, o prefeito de Juarez brinca, né? Às vezes que a gente tem a questão do trânsito, né? Em todas as cidades é um desafio. Né? Assim, nós temos 105 mil engenheiros de trânsito aqui. Né? Ou seja, todo mundo tem uma sugestão melhor de como é essa rua, como que é aquela, não sei o quê. Mas tu tem que tomar uma decisão, né? Senão, como diz o meu vice-prefeito aqui, o Caio, ele fala assim, é decisão boa, decisão tomada. Né? Que senão também não avança, né? Mas, Sim. claro, tenta-se acertar o máximo possível. Por isso que a gente tem que dialogar, né? E tem a Câmara de Vereadores, que é importantíssima nesse processo, tem as forças vivas, entidades, instituições. Então, a gente procura manter esse diálogo, né? Para errar minimamente. É claro que erra, né? Mas quando erra também tem que corrigir e voltar e acertar, para tentar acertar. Né? Isso é parte do Legal. processo de transformação também, de aprendizado. Bacana. E teve uma outra coisa que a gente estava conversando antes da gente iniciar aqui, que é sobre assim, essa questão da burocracia, às vezes ele é uma imaturidade no processo de gestão de uma empresa, né? Assim como numa prefeitura. E uma das coisas que vocês têm feito, isso me chamou bastante atenção, é usar a tecnologia para disciplinar o governo ao uso a melhoria de processos, né? Isso está muito casado com os fundamentos da excelência, né? Na questão de inovação, melhoria de processos, indicadores, etc. Como é que tem sido essa implantação de tecnologia e novos processos aí no trabalho de vocês, na secretaria e na prefeitura? Mapeamento de processo, eu acho que é um desafio de todos os governos, assim, ter todos os processos mapeados bem desenhados, porque eles mudam muito também, né? A situação muda uma lei, muda uma determinação. Nós somos muito influenciados, né, por órgãos de controle, por governo estadual, governo federal, né? Então, e principalmente quando há uma troca de governo, né? Houve a troca de governo do estado e do governo federal, mudou muita coisa. Então, isso tem muita influência, né? Por exemplo, a lei de liberdade econômica. A lei de liberdade econômica, para quem vê de fora, fala, uau, tranquilo, vamos rodar. Mas isso impacta no Código de Posturas do município, isso impacta no Código Tributário Municipal, isso impacta no sistema de fiscalização da vigilância sanitária, sistema de fiscalização do urbanismo, da fazenda. Então tem que alterar uma série de processos e que não são necessariamente fáceis de serem ajustados, né? Por questões culturais, tecnologia e uma série de coisas. Então, isso realmente é um desafio. Mas só que uma solução que a gente encontrou, né? E eu lembro bem que no começo era uma incomodação muito forte do prefeito. Ele dizia, pô, eu consigo resolver tudo pelo meu celular. Por que eu não consigo resolver coisas da prefeitura no meu celular também? E aí a gente começou, aí a Secretaria de Gestão foi buscar uma solução. Nós encontramos uma solução que chama OneDoc, né? Que é um sistema que eliminou o papel interno dentro do governo, praticamente, assim, ainda tem algumas coisas que são por obrigação de lei, né, que a gente precisa manter documento, principalmente quando vai transacionar com outros órgãos, Câmara de Vereadores ou com tribunais, enfim, isso tem que sair impresso. Mas internamente, a questão de memorando, a gente brincava que a gente tinha motorista de memorando, né, que era o cara que pegava o memorando de um, levava no outro para assinar, levava no outro para pegar a assinatura, daí voltava, não sei o quê. Isso acabou. Né, usando a tecnologia. Claro. E o que essa tecnologia também proporciona? Ela proporciona uma disciplinação do processo. Por quê?
Hoje, qualquer cidadão e empresa ele pode abrir um protocolo web, né? Ele entra no nosso portal lá, abre um protocolo, ou uma reclamação, ou uma sugestão, uma crítica, ou qualquer coisa que seja, ou uma necessidade mesmo de uma documentação, enfim, ele abre via protocolo web e isso transita internamente, né? Então, isso vai caminhando. Inclusive, ele vai recebendo uma resposta de cada status, cada movimentação que ele faz. E só que assim, nem sempre, talvez a pessoa da ponta, chega na ouvidoria, a ouvidoria ela vai encaminhar para aquilo que ela entende que é o setor de destino, mas ela vai lá, por exemplo, se vai para mim no setor de desenvolvimento econômico, talvez não seja eu a pessoa responder, porque é do agronegócio, então eu vou ter que mandar para o setor de agronegócio. Né? Então, antigamente, isso acaba batendo muita cabeça, a pessoa tinha que, não é esse, não sou eu, é o outro, não sei o quê. E hoje não, tu encaminha isso digitalmente, e o processo ele vai fluir. Ele pode até entrar meio torto, mas rapidamente ele já se alinha em direita e já vai para quem é necessário. E a gente consegue monitorar tudo isso. Quem visualizou, prazo de resposta, né? Então a gente consegue dar muito mais celeridade, transparência, né? e alinhamento para esses processos. E isso tem sido um ganho considerável para o governo, de economia de custos, de tempo e de transparência para a população também muito grande. E a gente está ainda evoluindo nisso. Tem algumas coisas que a gente está trabalhando nesse, acho que um legado, né, que a pandemia nos deixará com certeza é a transformação digital. A gente hoje, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, principalmente o MEI, né, que é aquele que a gente tem mais interação na sala do empreendedor, que é o ambiente que nós temos aqui, a gente já transiciona com ele totalmente digital, né, ele consegue abrir o CNPJ e autoalvará isso sem ir fisicamente na prefeitura. E aí, com isso, agora a gente entendeu, veio essa transformação, as pessoas gostaram disso, entenderam que, peraí, dá para fazer, é bom. A gente está lançando aí em primeira mão. Ainda bem que eu estou no perfil aqui da prefeitura, né? Porque senão o pessoal da comunicação ia brigar comigo depois, de eu ter falado com o pessoal, né? Mas em primeira mão a gente vai lançar um portal do empreendedor digital, isso já está em processo de construção. E nos próximos, acho que ao longo desse mês aí, talvez no próximo mês a gente já lance, que é para o empreendedor poder relacionar com a gente totalmente digital, né, e colocando os canais, trazendo aquilo que o setor produtivo tem utilizado, né, aí fora, né, desses canais digitais, trazendo também para a realidade do governo. E em breve a gente também vai ter uma outra novidade aí também de relacionamento com o cidadão em todos os níveis, para melhorar essa comunicação, né, e no ambiente mobile. Né? Então, a gente não para, né? A gente está pensando constantemente em como melhorar. Claro, de novo, não é na velocidade que gostaríamos, é na velocidade possível, né? Porque tem questão de recursos, tem questão burocrática, né? Tem muitas coisas nesse meio aí. Sim. E a gente está chegando agora para o finalzinho do nosso bate-papo. Se tu pudesse deixar uma frase, um pensamento tanto para outras prefeituras que vão ter oportunidade de ver essa conversa, quanto para os empreendedores que estão do outro lado, enfim, ansiosos pela retomada e etc, etc. Se tu puder deixar um pensamento, ter uma visão tua de esperança aí porque a gente sempre sabe que o futuro vai ser melhor que o presente, só que também não adianta esperar que o futuro chegue sem fazer nada, né, Gil? Mas, assim, o que tu pode falar para outras prefeituras como uma forma de inspiração do trabalho que vocês estão fazendo e para o empreendedor que está aí do outro lado, enfim, olhando para o negócio dele, muitas vezes é sobrevivência, etc. O que tu pode falar para essas pessoas que estão aí nos assistindo? Bom, primeiro que isso vai passar, né? Eu não tenho dúvida disso. A gente já vê sinais, né, de melhora. A gente tem conversado constantemente assim, com o setor produtivo aqui para entender, né, como está a resposta e o que a gente pode fazer. Então, esse é o primeiro ponto, né? Segundo, é que acho que todos nós, né, aí eu saio da posição aqui de quem está dentro do governo, mas me coloco como cidadão, todos nós precisamos entender que o papel de transformação das cidades, do Estado e da nação não é do governo, é das pessoas, né, e independente de onde elas estejam, esteja no governo, está no setor produtivo, está no terceiro setor, né, é nosso papel. Então nós todos precisamos contribuir com a melhoria da cidade, porque
Se eu não jogo lixo na rua, vou pegar exemplos básicos, né? Se eu não jogo lixo na rua, eu estou contribuindo com a qualidade de vida, estou reduzindo o custo do município, eu estou reduzindo a conta, isso reflete no meu próprio bolso depois, né? Porque essa conta é paga por alguém. Eu torno o meio ambiente mais agradável. Então, o que eu posso fazer, né, para melhorar a qualidade de vida, né, para melhorar a cidade? Frequentemente a gente recebe empreendedores, né, nas conversas, quando vem empreendimento imobiliário, principalmente, né, vem apresentar alguma coisa e falaram, bacana, legal o teu empreendimento. Ele é funcional? Ele atende as regras? Atende, apesar de não ser minha secretaria, mas a gente acaba falando com o investidor, né? Daí tem uma pergunta que é minha, eles, cara, é bonito, né? Ou seja, isso vai embelezar a cidade, vai ajudar a deixar a cidade mais agradável, vai deixar, as pessoas vão olhar aquilo e vão querer olhar e dizer, olha, admirar aquele negócio, pô, olha só que bacana isso aqui, que bonito que é. Isso é importante, né? Porque isso aumenta a autoestima, isso melhora a visão que as pessoas têm sobre o seu próprio ambiente. E a gente sabe, né, a teoria da janela quebrada, né, que se está feio, está sujo, a tendência é que continue fique mais feio e mais sujo. De novo, né, é um grande desafio, né, para os municípios manterem isso 100%, porque a cidade é muito grande, ela é muito dinâmica. Né? Quanto maior a cidade, maior é o desafio. Né? Quanto menor, mais fácil é tu resolver isso. Mas então, se cada um assumir seu papel de responsabilidade, né, isso com certeza vai gerar impacto. Tubarão tem uma história de reconstrução. Né? Nós tivemos uma grande enchente em 1974, 90% da cidade ficou embaixo d'água, muitas pessoas perderam suas vidas, muita gente saiu de Tubarão nessa época, na cidade, ela tinha tudo para ser anulada, né, em termos de liderança regional, de economia, de uma série de coisas, mas ela se reconstruiu. Em 2016, a gente teve um grande vendaval, mais de 100 empresas foram atingidas, muitos galpões, indústrias foram abaixo, né, e isso gerou um impacto muito grande. A cidade também se reconstruiu. Então, nós vamos reconstruir de novo, né, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E aqui a gente lançou um movimento dentro do Comitê de Desenvolvimento Econômico chamado Somos Tubarão, que é exatamente nessa ideia. Né? Quem é Tubarão? Nós todos somos Tubarão. Então, que no primeiro momento ele foi um movimento para ajudar as instituições filantrópicas e saúde, né? Mas que já vinha com viés também empresarial. A gente já lançou soluções gratuitas de apoio para as empresas, de consultoria, de tecnologia, uma série de coisas. E a gente está no movimento agora também meio forte de valorização do comércio local. Então, a gente precisa entender isso, né? Que a cidade tem que ser boa para quem? Para as pessoas que moram nela. Então, acho que esse é o grande desafio dos governantes, né? De olhar mais para dentro e procurar fazer o dever de casa, né? Eu tenho, sem dúvida nenhuma, né? A gente falou dos indicadores lá, né? A gente tem monitorado diversos indicadores, a cidade tem sido reconhecida como uma das cidades mais seguras do Brasil, uma das melhores saúde, sistema de saúde do Brasil, um ambiente empreendedor, uma das melhores cidades para investir. A gente agora está com uma parceria com o Sebrae num sistema de monitoramento de indicadores, em que a gente vai monitorar uns 160 indicadores que estão vinculados ao conceito de cidade inteligente, dentro de tem uma ISO, né, que lida com isso, né, de 10 setores diferentes, então internaliza isso, avalia a gestão, vê o que pode ser melhorado, faz benchmark com outras cidades, vê quem está fazendo melhor aquilo. Então, na verdade, assim, é constante, né, não é um negócio que dá para ficar parado, a gente precisa fazer esse olhar crítico o tempo todo e ver o que precisa melhorar e melhorar sempre com foco no cidadão. Show de bola. Gil, obrigado pelo teu tempo. A gente já está no 1 minutinho final. O Instagram já começou a bipar aqui, já está no 1 minutinho final. Obrigado pelo teu tempo. Parabéns pelo teu trabalho. Tá? Para a gente é um presente. Trabalho de equipe. A equipe aqui é boa. A equipe aqui é um presente ter pessoas como tu e que puxa, que envolve. A gente sabe que nada disso a gente faz sozinho, mas parabéns pela tua iniciativa de mudar essa chave, de querer apoiar a sociedade e de estar levando isso adiante, beleza? Então, obrigado aí pelo tempo. Fiquem atentos aí às próximas palestras. Semana que vem a gente vai ter com o Giovanni Gobi e a gente vai mandar mais informações aqui no perfil do Instagram. Então, sigam acompanhando. Obrigado, gente. Um abraço para todos. Gil, obrigadão pelo teu tempo e até já. Obrigado. Abraço a todos aí. Abraço aos meus colegas secretários e meu chefe também. Abraço a todos.